Bom dia, Diego. Compartilhando aqui a minha tela, gente. A semana retrasada, né? Perdão. Nós conversamos sobre mecanismos de absorção. E aí, o que nós comentamos, né? Difusão, interceptação radicular, fluxo de massa. E esses foram assuntos, né? A aula está gravada, disponível lá o link para vocês. Então, a gente está considerando agora, gente, que os sais minerais, né, a própria água, já estão presentes na raiz. Então, deixa eu ajeitar aqui ó, o mouse, já estão presentes na raiz. E aí, gente, segue o assunto de hoje, que seria o seguinte, o assunto já na raiz vai haver o quê? O transporte. Para que a gente consiga entender esse transporte, estou mexendo aqui, galera, por conta do mouse aqui. Eu acho que vai dar assim. Para a gente entender esse transporte, é necessário um pouco a gente relembrar a questão da anatomia radicular, ou seja, da anatomia lá na raiz, para que a gente tenha uma melhor compreensão aí desse como que ocorre as formas, né, de transporte até atingir o xilema, porque o xilema vai ser responsável por aquele transporte chamado o transporte de seiva bruta. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui para falar inicialmente aí da anatomia das monocotiledôneas. Então, aqui a gente está considerando agora a monocotiledônea. O tecido, obviamente, né, o tecido mais externo é a epiderme. Então, aqui é a epiderme. Logo abaixo da epiderme, mais internamente, vão se apresentar, gente, uma região, e essa região é chamada de córtex. Então, eu vou colocar logo aqui, ó, uma espécie de revestimento interno, a endoderme, e essa região aqui intermediária, chamada de córtex. Esse é um termo, gente, empregado aí para várias estruturas dos organismos vivos, né? O encéfalo, né, a parte da cabeça, se a gente fosse falar lá, a parte mais externa lá do encéfalo, córtex, parte mais interna, medula, sei lá, rins, parte mais externa, córtex, parte mais interna, medula. E a gente vê tanto isso para animais quanto para plantas. A exemplo aqui, a anatomia das raízes. Essa parte mais interna aqui, ela é chamada de estelo. E é exatamente no estelo onde a gente vai observar a presença dos vasos condutores. Então, vou tentar aqui desenhar um pouco, né? Esse aí, então, gente, a minha tentativa aqui, isso aqui seria o
as células xilemáticas, o xilema. Professor, então eu Oi. posso dizer que o estelo é meio que a medula? Aí que está, exatamente. É o chamado de medula, né? É uma coisa diferente, por quê? Porque fala-se estelo para mono e dicotiledônia, né? E seria essa parte mais interna aqui, a medula, também chamada. Córtex para fora, medula internamente. Perfeito aí. Filé, professor. Obrigado. Tranquilo. Então aí o xilema, margeando o xilema, né? A gente encontra aqui o floema, tá? Então vou fazer aqui. Sempre, gente, o calibre, né, o diâmetro do floema menor do que o do xilema. E esses espaços, gente, estão aqui, os espaços, tanto aqui no espaço no córtex, quanto aqui no estelo, ou como queira a medula, né, são preenchidos por parênquima. E é exatamente aquele tecido de preenchimento, né? São células grandes. Então, vou colocar aqui, ó. Não vou fazer o todo, né? Então, parênquima. E aí, muitas das vezes, esse parênquima está envolvido na reserva de substâncias. Aí tem lá parênquima milífero, tem vários termos. E aqui na região aqui do estelo, preenchendo aqui, né, entre xilema e floema, essa região aqui também tem parênquima. Olha, então a água, gente, juntamente com os sais, uma vez que ocorre a absorção, elas têm que atravessar todo esse córtex aqui, atravessar a endoderme para chegar aqui no xilema. Para chegar no xilema. E aí que a gente vai mostrar um pouco desses detalhes aí. Eu deveria ter feito aqui, gente. Me desculpe aqui, ó. Vou pedir perdão no seguinte sentido. Essa disposição aqui é da dicotiledônia. Me desculpe aí. Por quê? A organização aqui do estelo para monocotiledôneas, ela é diferente. Então, eu vou colocar aqui, ó, somente essa área aqui para monocotiledôneas. Então, aqui, mono. Então, a região aqui, ó, a endoderme. E aí tem uma disposição diferente, por quê? Porque o xilema, ele vai ter uma organização circular. O floema sempre mais externamente, né? Então, o floema vai ficar aqui, ó, margeando. Só vai ter um pouco dessa diferença aí, gente. Então, aqui, floema. E aqui o xilema. Inclusive é mais... Estou pensando aqui uma coisa e falando outra. Inclusive, nas monocotiledôneas, a gente percebe esse espaço interno aqui, do estelo, né? E esse espaço interno aqui que a gente chama mais de medula. Mas, enfim, gente, tanto um caso quanto o outro,
tem essa parte, esse cilindro central aqui, só essa diferença de disposição dos vasos, né? Aqui é uma disposição mais tipo uma cruz, né? No meu desenho não ficou legal aqui, mas é tipo uma cruz. E aqui já uma disposição mais circular dos vasos. E que tanto numa situação de mono e de cotiledôneas, a questão é atravessar, chegar até o xilema. E aí existem detalhes, gente. Então a gente vai falar primeiramente desse transporte até chegar ao xilema. E aí tem as chamadas vias, né? Vias, via apoplasto, via simplasto. E aí eu vou jogar uma nova tela aqui. Então, quem quiser aí, faça o seu print, termina a sua anotação aí, eu vou dar seguimento. Professor, Oi? é, quando eu estudei fisiologia, eu até queria perguntar para o professor, mas eu acabei esquecendo. E assim, minha dúvida é tipo, de acordo com essas diferentes disposições do tecido condutor, existe também diferença da eficiência do transporte de seiva bruta de um para o outro? Um é mais eficiente do que o outro quanto à disposição? Ou isso não tem muito, assim, estudo? Olha, na realidade, assim, eu confesso que no meu modo de ver, não. Porque tanto uma disposição dos vasos, seja nas dicotiledôneas, ou essa disposição das monocotiledôneas, essa disposição tem uma eficiência. E uma eficiência de transporte que supre as necessidades. Se assim não fosse, esse modelo aqui já teria sido extinto, entendeu? Quando a gente estuda um pouco parte evolutiva, a gente percebe que quando as características não são suficientes para a sobrevivência, a tendência é levar o indivíduo à morte. Então, essa disposição aqui dos vasos para mono cumpre a função para as monocotiledôneas. E essa disposição aqui para as dicotiledôneas também cumpre a sua função. É lógico que existem dicotiledôneas, a gente está falando aqui só de crescimento primário. Né? As dicotiledôneas vão ter um crescimento secundário, ou seja, existem árvores de grande porte, diferentemente das monocotiledôneas, que não têm, às vezes, esse porte maior. Então, mas cada modelo, para cada tipo de planta, né, cumpre a sua função. Né? Então, Entendi, cada caso é um caso, né? cada caso é um caso, né? Então, eu não sei, se você jogos, né? Às vezes tem jogos lá, então você vai ter que ter um supercomputador. Agora, o meu caso aqui, eu mexo mais com Office. Eu não preciso de uma bazuca, né, para matar uma formiga. Então, não sei se você me entendeu a expressão, né? Cada modelo para a sua necessidade. Entendi sim, professor. Mas aí, então, continuando, abrindo a nova tela aqui, via simplasto e via apoplasto. É diferença aqui entre um caso e outro. A via apoplasto, gente, é uma forma de transporte que acontece, que se dá pelas paredes celulares e espaços intercelulares. Então, aqui, ó, transporte pelas paredes celulares e também, gente, pelos espaços intercelulares.
já havia simplasto. A seiva, gente, ela sempre vai atravessar a membrana da célula e vai haver um transporte por dentro da célula, né? A seiva entra no protoplasma das células. Então, eu diria aqui, ó, que é um transporte célula a célula, passando pelo protoplasma. E para isso, gente, para passar de célula a célula, é necessário a existência de plasmodesmos. Então, aqui, ó, pela existência de plasmodesmos. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês, que eu acho que já vai ajudar bem. Deixa eu pegar aqui, eu já deixei até separado esse caso aqui, ó. Olha, eu vou voltar ao texto já, gente. Então, aqui, duas células vizinhas. Essas células possuem parede celular, a parede aqui representada por verde, né? Está esverdeada, a parede celular. A gente nota uma linha aqui alaranjada, né? Que ela demonstra esse tipo de transporte via parede celular, que é esse modelo apoplasto aqui, ó, que acontece pela parede ou entre os espaços celulares. Perdão. A via simplasto, gente, é uma via que já vai passar pelo protoplasma, por dentro da célula. O protoplasma, gente, é aquele conjunto de núcleo, citoplasma, as organelas. Então, a seiva, ela passa por dentro da célula. E aí, gente, as células vegetais, obviamente, elas têm parede. Mas veja que não há deposição, gente, de parede nessas pontuações aqui. E elas são adjacentes, ou seja, aonde não houve deposição em uma célula, também não ocorre deposição de parede celular na outra célula e permite esse fluxo aqui de seiva, né? De substâncias. É meio que se houvesse uma conexão entre um citoplasma e outro. Então, via simplasto por dentro e via apoplasto por fora das células ou pela parede celular. Então, tem aí esses dois mecanismos. Um caso e outro. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou abrir uma nova tela. Então, a gente tem aquela situação, eu vou pegar aqui, só reproduzir aqui, ó, rapidinho, ó, da epiderme até, gente, até a endoderme. Ou seja, a gente vai estar falando aqui desse transporte até a passagem pelo córtex. Então, toda essa área aqui de verde, né? Como que ocorre esse transporte até chegar aqui na endoderme. Então, eu vou pegar... Deixa eu fazer aqui, ó. Aqui representando a endoderme.
eu não vou fazer a seção total, né? Só uma parte só. E essa endoderme, gente, ela tem um revestimento que impermeabiliza. Então, eu vou explicar melhor isso aí. A endoderme, externamente aqui, ó, a epiderme. Vou pedir um pouco de paciência aí, gente. Lembrando que a epiderme, gente, ela pode apresentar aquelas extensões, né? Ou prolongamentos, chamados de pelo absorvente. São expansões das células epidérmicas. E nesse meio aqui, o córtex, né? Preenchido aí por células parenquimáticas, que são células proporcionalmente muito maiores, porque a função é o quê? Preenchimento. Então, aqui, só para... Não vou fazer isso tudo aqui, é só para demonstrar, para a gente ter uma noção melhor aí, ó. Então, por conta, gente, a via simplasta e apoplasta, eu vou colocar aqui de azul a via simplasta. A via simplasta ocorre o seguinte, ó, o pelo absorvente absorve aqui água e sais, e esse processo vai acontecendo por dentro da célula até chegar aqui em endoderme. Gente, via simplasta, que é um transporte célula a célula. Lembrando que aqui, gente, aqui tem o plasmodesmos, né? Aquelas conexões entre células, que facilita esse transporte. A via apoplasto já é um processo diferente, porque vai passando aqui, ó, ou pela parede, ou pelos espaços intercelulares. Né? Pode ser que a parede aqui, ó, vou colocar parede, ó, espaços intercelulares. Esse processo vai até chegar aqui na endoderme. Via simplasto. Bom, gente, chegando na endoderme, a endoderme, gente, ela tem as suas paredes impregnadas com estruturas serosas, gente. Essas estruturas serosas é a constituição de suberina. Então, como é que eu vou desenhar aqui? Eu vou fazer simbolicamente aqui, gente, ó. A endoderme, ela tem aqui as suas paredes impregnadas, ó. Paredes impregnadas com suberina. E essa suberina, gente, é uma substância impermeabilizante. Então, impermeabiliza a endoderme. E isso, gente, é chamado de estria de Caspary. Então, vou colocar aqui de azul. Estria de Caspary. E qual a importância da estria de Caspary? Gente, dessa impermeabilização, dessa barreira na endoderme. Isso, gente, a estria de Caspary, ela acaba, nesse momento aqui, forçando esse transporte. Aqui eu coloquei simplasto, gente, apoplasto.
Me perdoem, gente. Então, a seiva via simplasto sem problemas. Ela vai continuar aqui, ela vai atravessar a endoderme via simplasto. Agora, essa via apoplasto, passando entre as paredes ou pela parede, né, até chegar aqui na endoderme, aí, gente, a espinha de Casper ela vai impermeabilizar, ela vai dificultar, porque é uma impermeabilização na parede, é uma deposição de suberina na parede, então não permite aquele fluxo, né? Então aqui, ó, voltando àquela imagem, o depósito de suberina, gente, o depósito de suberina, ele chega a tal ponto que ele impermeabiliza aqui, ó. Então, não permite a passagem via parede celular. Então, quando chega na endoderme, para atravessá-la, é somente via simplasto. Então, para atravessar, lembrando que aqui, já internamente, gente, vai se apresentar o quê? O xilema. Então, para atravessar a endoderme, somente via simplasto. Ok? Então, aqui, para atravessar, pergunto, minha gente, qual a importância disso, hein? Qual a importância disso? Para atravessar a endoderme somente via simplasto? Alguém já se deparou? Para impedir o retorno da água para o solo, né? Eu acho. Evitar a perda de água. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês lembram daquele mecanismo de fluxo de massa, porque a água ela acaba carreando, né, trazendo consigo os sais minerais. E aí a gente tem que pensar que ao carrear, ao transportar esses minerais, ele pode transportar outras coisas. Você imagina aí um micro-organismo, vamos colocar aí que fosse uma bactéria, ela teria trânsito aqui, ó, fácil aqui, ó. E aí, se ela chegar ao xilema, gente, esse micro-organismo, qualquer que seja, ele se espalha por toda a planta. Da raiz, ele atinge o caule, atinge a parte foliar, pode atingir os frutos e assim por diante. Então, a raiz ela tem meio que um dilema, né? Ela tem que ter uma abertura, porque ela necessita dessa seiva, mas em algum momento ela tem que fazer uma seletividade, né, para não permitir que esses micro-organismos, que certas impurezas, consigam atingir o xilema. Então, isso vai ficar retido. Tá? Então, a estria de Caspari, ela tem essa importância, esse grau de importância nesse sentido, gente. Eu, quando trabalhava com tecidos, né, com cultura de tecidos, e a gente tinha que produzir mudas com certificação sanitária. Então, a gente sempre trabalhava com tecidos que dificultavam, né, que garantiam, né, que as mudas tinham não teriam uma contaminação por micro-organismos. Então, assim, eu vejo que, nesse sentido aqui, a endoderme com a estria de Caspary, ela tem essa função aí, né? Selecionando. Por quê? Porque aqui, gente, aqui tem que atravessar a membrana da endoderme. E a membrana, ela é seletiva, né? Ela só permite a entrada do que tem afinidade. Então, ó, eu vou aqui abrir uma tela aqui rapidinho. Eu acho que vou pegar esse espaço aqui, ó. Professor, Oi. a endoderme também pode favorecer a formação de um potencial elétrico na raiz? Porque eu lembro que
na raiz, pode-se ter regiões com cargas diferentes, e aí a raiz consegue absorver nutrientes mais facilmente, uma coisa assim, o senhor sabe dizer? Aí tem lá, chamado, acho que gradiente eletroquímico, né? Um negócio assim. De composição química e de cargas. E aí a raiz tem uma série de estratégias, né? A endoderme, eu diria que isso já está aqui, ó, que é nessa porção mais externa. Mais externo, né? Uhum. Tá? Então, muitas das vezes, a raiz ela vai fazer assim, ela vai gastar energia com transporte ativo de soluto. Então, aí vamos supor aqui, ó, simbolicamente, ó, vamos colocar que fosse aqui na epiderme. Ela vai concentrar aqui solutos e às vezes ela vai fazer esse transporte gastando energia, às vezes um transporte ativo, vai tornar aqui na raiz, né, a nível de epiderme, uma solução hipertônica, só um exemplo, tá? Ou seja, com uma concentração muito maior do que aqui fora, e aí, obviamente, isso vai atrair a água. Então, atrai a água por osmose. Porque a água se desloca de meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, aí sempre vai haver uma preocupação da raiz em se manter ela mais concentrada em relação à solução do solo, porque senão acontece o inverso. Pode sair água da raiz para o solo. Então, esses mecanismos, né, eles acontecem aqui, nessa extremidade, não aqui na endoderme, porque aqui é a absorção. E passou desse ponto, aí a gente já está falando de transporte, tá certo? Então, tem diferenças de gradiente, de concentração de soluto, e tem também essas diferenças de cargas, né? Cátions, ânions, que a gente pode até depois, em um momento, falar alguma coisa aí a respeito. Te ajudei aí? Perfeito, professor. E Beleza. desculpa interromper de novo, mas e as aquaporinas, professor? Que são proteínas transmembrana e que Isso, ó. realizam o transporte transmembrana. Também é Ó, considerado. eu vou mostrar aqui, ó, porque quando chega na endoderme aqui, o transporte é só via simplasta, é através da membrana. Então, ó, eu vou pegar aqui, vou construir uma membrana aqui. Ó. Vou fazer melhor aqui, ó. É porque o espaço é pequeno e o mouse também não ajuda, né? Isso aqui, gente, é uma célula da endoderme. E aí eu vou pegar aqui, ó, só um pedaço aqui, que é um pedaço da membrana. Não sei se eu vou conseguir desenhar isso aqui, né? E aí, então, a gente tem aquele mecanismo, deixa eu ver aqui como é que eu vou desenhar aqui. Só para vocês compreenderem, a gente conversa sobre isso. Vou colocar de preto aqui para ficar melhor. Vamos lá. Acho que agora eu vou conseguir aqui
explicar isso. Olha, gente, essa membrana aqui, eu deveria, né, ela aqui de vermelho aqui, eu deveria fazer ela toda. E aqui o núcleo, né, ó. Eu estou representando aqui uma célula da endoderme. Eu estou mostrando um pedaço de uma membrana. Não vou fazer isso tudo aqui, que eu fiquei com preguiça, difícil. Vocês me entendem, né? Mas a membrana, quando a gente começa a estudar lá, ela tem essa parte aqui, alaranjada, que é de lipídios. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Aqui de lipídio, que é uma porção lipídica. Tem fósforo, né? Aqui de azul. Então, vou colocar aqui, ó. Então, fosfato, fósforo, vou colocar aqui fosfato. E tem aqui, de preto aqui, a proteína. E aí eu já entro lá naquele caso do que o colega falou da aquaporina, não é isso? Que é, na realidade, uma proteína integral. E aí, olha só. Gente, essa membrana aqui está aqui, ó, nessas células, em cada célula. Aí chegou esse ponto, que qual foi a informação que eu disse? Eu disse o seguinte, só atravessa via simplasto. Ou seja, chegando aqui nesse ponto, tem que atravessar a membrana. E vamos supor que aí tem a água, gente. Por onde que a água vai atravessar essa célula aqui? Ela encontra a membrana. E vejam só que a membrana, gente, ela tem aqui, ó, duas camadas de lipídios. E lipídio, gente, é uma molécula, lá em química, lá fala, é uma molécula hidrofóbica, né? Meu mouse aqui está ajudando, gente. Hidrofóbica. Olha, a gente pega aqui a palavra, né? Hidro, água, fobia, o quê? Medo de água, né? Ela não se mistura com a água. Então, por onde que a água vai passar? A água vai passar, gente, pela proteína integral, que vai formar um canal, literalmente, gente, ela vai formar um canal, né? E nesse canal vai possibilitar a entrada de água, gente. Conseguiram entender aí ou não? Então, ó, essa proteína integral, no caso lá, a aquaporina, ela vai formar um canal aqui e a água vai atravessar exatamente por esse ponto aqui, ó, por essa proteína integral. E assim, chega do outro lado, ou seja, chega dentro da célula, né, via simplasto. Quando eu falo isso, gente, eu comento isso, aqui tem uma questão de afinidade química. A água não tem afinidade com essa porção, então não vai passar por aqui. A água tem afinidade, pode passar pela proteína, vai passar por aqui. Se gente, desse lado aqui, ó, só um exemplo, né? Se aqui fosse uma molécula, vamos colocar aí, lipídica, né? A gente está falando de minerais, só colocar aqui, mas é uma substância orgânica. Uma molécula lipídica pequena aqui, ó, iria atravessar por onde? Iria atravessar por onde tem afinidade química, que no caso da membrana aqui é o lipídio. Ok, gente? Então, um comparativo grosseiro, né? Para mim, a festa, gente, não tem estranho. Tem os penetras, né?
mas só entra na festa quem eu permito, quem tem afinidade comigo. E assim também é a célula na sua membrana. Ela só possibilita a entrada, o fluxo de moléculas aqui, ó, com quem ela tem afinidade. Por isso, a seletividade, né? A membrana plasmática é uma membrana seletiva. Então, nesse processo, a raiz teve toda aquela dificuldade de conseguir lá os minerais com a água, né? Interceptação radicular, as micorrizas, absorção por meio dos pelos, a difusão, aí conseguiu absorver isso. Nesse processo de transporte, quando chega aqui na endoderme, tem essa dificuldade, tem que passar por essa seleção. Mas essa seleção aqui na endoderme, via aqui a estria de Caspary, é para garantir o quê? As condições sanitárias aqui, né? Para que só chegue aqui no xilema o que de fato precisa chegar, que é a seiva bruta. Respondido aí? Ok? Respondido, professor. Então, o transporte transmembrana é só na região da endoderme ali. Isso. Não tem... Nesse caso aqui, ó, por exemplo, o processo transmembrana ele vai acontecer aqui no início do simplasto, quando tem aqui, quando as moléculas entram via simplasto, aqui tem transporte transmembrana para entrar na célula. E depois vai seguindo aqui facilmente, porque entre as células tem o quê? Plasmodesmos. Aí, então, não tem dificuldade aqui, porque o processo transmembrana foi aqui, no início aqui, ó, lá fora. Agora, pelo mecanismo apoplasto, que vai passando por entre as células ou pela parede, segue normalmente. Aí, a transmembrana vai acontecer, essa transposição aqui, ó, vai acontecer nesse local. Entendido? Então, o transmembrana é um tipo de transporte simplástico. É isso? Isso. A transmembrana, atravessar a membrana, é para entrar na célula. Então, na via simplasta, acontece aqui. Acontece aqui na entrada da raiz. Aqui tem que atravessar a membrana, porque é por dentro da célula. Lembra que eu falei, ó, via simplasto passa por dentro da célula, pelo protoplasma da célula. Então, aqui já tem transporte transmembrana, no momento da entrada na raiz. E depois segue aqui, normalmente. Agora, a outra não. A transmembrana acontece aqui na endoderme. Ô, professor. Oi. Só eu não entendi muito bem. O transporte de água, então, a absorção de água ocorre mais via apoplasto ou mais via simplasto? Olha, eu diria que olha assim, em termos quantitativos, é difícil mensurar, mas convém a nós, né? Há uma facilidade maior via o quê? Via apoplasto. Ok? Mas se aqui o fluxo é maior em relação a esse mecanismo simplasto, que o fluxo é menor, em termos quantitativos, passa mais água aqui via apoplasto do que via simplasto. Independente de um caso ou de outro, a verdade é que quando chega aqui, tem essa seletividade. Tá? Dependeria um pouco da compactação do tecido também, né, professor? Se o tecido for muito compactado, talvez o simplástico fosse mais vantajoso. Agora, se ele tivesse mais espaço extracelular, aí o apoplástico seria mais vantajoso. Depende da situação. O colega falou aí, gente? E aqui o parênquima, aqui, se as células forem mais espaçadas, aí permite um fluxo maior aqui, ó, via apoplasto. E se essas células forem mais agrupadas, talvez mais interessante via simplasto. Né? Mas, enfim, essa disposição, se células próximas, se células distantes, aí a gente cai naquele caso que a própria espécie, né, espécies que têm demanda maior de água, certamente elas vão ter uma organização que facilite esse fluxo mais rápido, né? Seja simplasto ou apoplasto. Mas o fato é que o princípio, os dois, é que possibilitam, né, esse transporte até a endoderme aqui, e para atravessar a endoderme somente via simplasto. Olha, gente, e o mais curioso... Professor, Oi? desculpa interromper, mas então,
a absorção de nutriente ocorre pela via dois transporte, sim, via dois meios, Aham, porque é pela água ou não? isso aí. Os dois mecanismos, tá? Ou aqui já entra por dentro da célula, ou passando pela parede ou por entre as células. Um caso ou outro. Nesse mecanismo de absorção e entra aqui, certo? Aí tem esses dois tipos de transporte. Mas quando atravessa a endoderme, somente via simplasma. Aí, vejam só, lembra daquele aqui, quando atravessa a endoderme, já vai encontrar, gente, aquele cilindro central chamado de estelo. Vou fechar aqui, ó. Vou continuar isso aqui. Fazer aqui, tipo a endoderme aqui, certo? Aí, essa parte aqui, que tem os vasos condutores, tem xilema, floema, aí eu disse assim, ó, aí a gente já está falando aqui do estelo, que é a parte interna. Até um colega falou assim, pode ser a medula. Quando atravessa a endoderme, gente, depois aqui já volta a ser apoplasto. No estelo, o transporte é via apoplasto. Ok? Gente, ó, daqui da epiderme acontecem os dois mecanismos, simplasto e apoplasto. Quando chega na endoderme, por conta da estria de Caspary, só atravessa a endoderme via simplasto. Atravessou a endoderme, o mecanismo volta a ser apoplasto, até chegar aqui no xilema. Foi claro aí? Aí, gente, não me pergunte por quê, mas é o que a literatura aí comenta, né? Ultrapassando a endoderme aqui, via simplasto, volta a ser apoplasto até o carregamento do xilema. Aí, gente, aqui tem um xilema, vou colocar aqui, ó. O xilema. Aí existem células aqui no entorno que são células de transferência. Então, vou colocar aqui, ó. Células de transferência. E o que essas células vão fazer? Elas vão pegar a seiva aqui e vão fazer o carregamento do xilema. Ainda tem isso aí, né? Tá? Gente, tudo bem aí até esse ponto aí? Tudo bem, gente? Professor, esse transporte entre as células de transferência e o tecido condutor propriamente dito, ele é ativo ou passivo? Olha, ele, por exemplo, quando ela faz o carregamento do xilema de alguns íons, tá? Pode ser, dependendo lá do tipo de... Vou colocar soluto, né? Dependendo do tipo de soluto, pode ser um transporte ativo. Pode gastar energia, sim. E a água vem por osmose, tá? Mas, assim, normalmente, gente, aqui, às vezes tem... Porque os transportes, é isso que eu sempre falo o seguinte, quando vai atravessar a membrana, tem aqueles vários modelos, né? Difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, e tudo isso vai depender do soluto, da dificuldade aqui, tá? Então, eu diria que esse carregamento aqui, ó, ele acontece dessas três formas. Dependendo lá do íon, do soluto, pode ser por difusão ou por difusão facilitada, quer dizer, vai ser facilitada por uma proteína da membrana, ou, em outros casos, transporte ativo. Tá? Tem os três modelos aí, trabalhando em conjunto para fazer o carregamento do xilema.
Ok? Respondido? Certo, professor. Aí, essa célula de transferência, ela tem conexão com o tecido condutor. São plasmodesmos também, ou vai ter proteínas? Como Ó, que é isso? aí que tá, você chegou num ponto, então aqui, eu vou pegar aqui, ó, xilema. Quando a gente começa a estudar lá sobre o xilema, aí a gente vai ver o seguinte: o xilema é um tecido vivo, que ele vai crescendo, a célula vai crescendo. Quando ela chega num certo ponto, ela tem deposição de lignina na parede celular. Aí o xilema torna-se um tecido morto. Então, por isso que não pode ter aquele mecanismo de, de plasmodesmos, né, de conexão. Por quê? A gente está falando aqui, a célula de transferência. A célula de transferência é uma célula, que eu vou destacar aqui, ó, ela é uma célula viva. O plasmodesmo, ele ocorre, aqui, ó, uma célula com plasmodesmo e outra aqui, somente entre células vivas. Como é célula de transferência e xilema, é célula viva, célula morta, aí não tem como. Porque senão teria conexão do citoplasma dessa célula viva e se o tecido aqui é morto, o xilema, ele não tem protoplasma. Entendido? O meu raciocínio aí? Certo, professor. Aqui tem protoplasma, aqui não tem, porque o tecido é morto. Por isso que não vai ter essa conexão via plasmodesmo. E isso vai dificultar esse transporte o quê? Simplasta. Por isso que eu falei que é só via apoplasta. Rapidinho, gente, deixa eu ver quem está chegando aqui. Vou pedir, rapidinho, gente, só pra, porque tá, não sei se é a senhora que trabalha aqui em casa. Enquanto isso, gente, 3 minutos, que aí o pessoal pode ir ao banheiro, tomar uma água. Só que eu já agilizo isso aqui e já volto agora, tá bom? Tranquilo, professor. Até. 7h57, 8 horas. Já vou voltar aqui 8 horas. Viu? Galera, retornando aí.
Me desculpem essa situação. Vamos voltar aqui agora. Então, a gente chegou a um ponto que a seiva se encontra aqui, ó, no xilema. A seiva bruta, né? Água, sais minerais. E aí, gente, essa seiva, como é que essa seiva vai sofrer a ascensão, né? Vai subir pela planta? Como que isso vai se processar? Então, eu vou abrir uma nova tela aqui. E aí eu vou fazer uma questão aqui, ó. Eu vou fazer de uma forma resumida, ó. Na região da raiz. Caule. Folha. E o xilema, gente, ele se estende. Agora, gente, o xilema, o que a gente tem que comentar aí? É uma sobreposição de várias células. Então, assim, guardado as proporções aí, né, o número de células, né, é uma célula sobreposta à outra. E que se a gente buscar lá na anatomia, né, essas células são chamadas de elementos de vaso. Professor, elas são ocas, né? Oi? O xilema é oco por dentro, né? Não entendi. O xilema, ele é oco por dentro, vazio. Ele é oco, ele é oco. A gente pode até falar a respeito disso. Ó, elementos de vaso, traqueídeos. E aí tem diferença, gente, porque o elemento de vaso, calibre, né? O diâmetro é muito maior. E aí, quando pega o traqueíde, ele já tem um diâmetro menor. Aí, gente, se você for mais a fundo, aí você vai ver assim que gimnospermas, pteridófitas, elas vão apresentar somente traqueídes, né? Agora, se você vai para angiospermas, as angiospermas vão possuir elementos de vaso e traqueídes. Então, a gente vê aqui, essa diferenciação está em termos de calibre, né? E tem outros aspectos também, gente. Ambas as células têm pontuações, têm aberturas laterais. Vamos só colocar aqui, ó. Aí eu pergunto, gente, aproveitar aí, ó, qual a importância dessas aberturas laterais, essas pontuações? Aqui fica grosseiro aqui a abertura, né? Que é difícil ter controle motor aqui para desenhar. Comunicação entre elas? Ó, na realidade é o seguinte, a comunicação se dá na sobreposição, uma sobreposta à outra, então elas se comunicam. Mas essas aberturas laterais, eu vou colocar aqui, ó. Por quê? Porque existem tecidos adjacentes. Então, existem aberturas laterais. Porque a seiva ela tem um transporte ascendente, mas ela também consegue ter essas pontuações, essas aberturas laterais para atender tecidos. Então, o caule tem tecidos. Então, tem aqui, sei lá, um parênquima da vida.
Então, o transporte é ascendente e também lateral ao mesmo tempo. Tá? Esse desenho aqui eu acho que não fica legal nesse sentido, por quê? Eu vou colocar aqui, ó. Porque a compreensão fica assim, ó. Vou colocar aqui um desenho de um tronco, né? De um tronco com a sua ramificação. Aí aqui o xilema, ó. Tem um xilema. Tem um xilema que vai lá para cima, tem outro que vai atender aqui, lateralmente. Mas essas pontuações permitem a saída da seiva aqui, ó, lateralmente. Será que vocês conseguem visualizar pelo meu desenho, gente? Tá? Sim, Então, sim. tá? Então a sobreposição de células, né, elementos de vaso, traqueídes, eles formam um verdadeiro vaso que atende o órgão, no caso aqui um galho, mas isso, porque senão, gente, seria dessa porção aqui inicial até aqui a terminal, até aqui o fim. Então, do início ao fim. E nesse meio vai deixando seiva por essas pontuações laterais aqui. Por essas pontuações laterais. Então, vai distribuindo a seiva. Mas voltando. Vamos ver aqui até onde eu consigo aqui. Professor, quando tem um corte nesse tecido condutor, eu vou lá, corto o galho, pá. O que estanca o vazamento da seiva? Olha, na realidade, aí tem lá o tecido meristemático, que é tipo um tecido embrionário, e ele vai tipo formar um calo, ele vai formar uma cicatrização. Né? Por quê? Porque quando você faz um corte, não vamos fazer assim, cortar, vamos fazer um corte de um galho. Né? Ali você rompeu também um vaso. Né? Então aí vai formar tipo um calo. Já percebeu? Eu falo assim da minha infância. Né? Na minha infância eu brinquei muito de poleba, pipa, e o pessoal, não sei como é que vocês falam aí no Espírito Santo, se é papagaio, e a gente pegava a chamada cola de madeira para fazer o cerol, né? Aqui no Rio a gente fala cerol. Mesma E coisa. aquela cola de madeira é uma secreção, porque ali houve uma injúria, houve ali algum dano, né? E aquela secreção, ela visa tapar, para evitar a entrada de micro-organismos, porque é um sistema de revestimento, é um sistema de proteção. Então, o vegetal sempre ele vai fabricar alguma coisa como forma de cicatrização, não é? Que no caso lá, eu não, agora em detalhes assim, não sei falar para vocês, mas é um tipo de secreção serosa, né? Que dificulta qualquer entrada de micro-organismo. Ele chegou ali, ele gruda ali, ele não consegue passar. Né? Então, sem contar que quando você rompe, aí pode haver entrada de ar. Então, isso aqui vai dificultar. Né? É como se esse vaso fosse descartado e aí ela vai priorizar um outro vaso para restabelecer aí a condução da seiva. Mas, enfim, falando nesse, a gente chama de contínuo aqui, né? Raiz, cauda e folha, e eu estava lá naquele desenho lá, a gente chegou no xilema, né? No xilema lá da raiz. O que eu tenho que mostrar é que as moléculas de água, gente, elas são unidas umas às outras dentro do xilema e formam uma espécie de coluna, gente. E formam uma espécie de coluna. Então, aqui, que eu vou comentar a respeito aqui? Que entre elas
existem pontes de hidrogênio, pontes de hidrogênio, opa, coloquei aqui um. E essas pontes de hidrogênio, elas acabam unindo uma molécula de água a outra, né? Formando uma espécie de coluna, né? Tipo um elo. Então, as moléculas estão unidas umas às outras por ponte de hidrogênio, e elas também têm uma união com a parede do vaso, que é chamada de adesão. Então, também tem aqui adesão com as paredes do vaso. Como é que é a técnica para subir em superfícies verticais? É rapel que fala? Acho que é isso. Então, o rapel, você tem duas situações. Você segura a corda e com os pés você se apoia lá na parede. Então, os pés na parede é mais ou menos essa adesão da molécula de água com a parede do vaso. Adesão, aquela função dos pés. E para te puxar para cima, que é a corda, são as pontes de hidrogênio, molécula unida a outra molécula. E isso, gente, tal essa força entre as moléculas, as pontes de hidrogênio, que isso vai facilitar muito quando houver a ascensão. E aí a gente vai entrar num outro assunto, que quais são as possíveis explicações, né, para essa ascensão da água. Como que a água é levada até as partes superiores, né, seja caule, folhas, como é que ela consegue atingir esses órgãos superiores? Tá? Aí, ela é empurrada de baixo para cima ou ela é puxada? Então, são teorias, né? E é mais ou menos aonde a gente vai comentar algumas coisas aí. Então, eu vou abrir uma nova tela aqui e vou falar de um caso aqui com vocês por hoje. Então, a gente está falando de ascensão agora, né? Da água lá no xilema, da raiz subindo. E aí, uma dessas teorias, estão aqui teorias, uma delas é a pressão positiva da raiz. Ou pressão positiva da raiz, ou pressão da raiz. Olha, gente, essa pressão positiva da raiz aí, ela é como se a água fosse empurrada de baixo para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, empurrada. Até entre aspas. E eles desenvolveram essa teoria, gente, por algumas evidências. E quais são essas evidências? Uma delas, gente, é chamada de mutação. Deixa eu ver aqui se eu pego uma imagem aqui. Tá aí a mutação. E é interessante que a mutação, gente, ela tem aqui, ó, a borda, né, da lâmina foliar, tá, gente? Sempre com gotículas. E aí tem aqui pequenas aberturas, e essas aberturas não são os estômatos. Essas aberturas são chamadas de hidatódios.
Aí você tem que lembrar lá da anatomia, né? Só uma pergunta. Vocês tiveram anatomia nesse período de pandemia, gente? Não, eu fiz no segundo período. Foi presencial ainda. Foi presencial, né? Eu estou imaginando aqui aula de anatomia online. Puta que pariu. É triste, professor. Não faz nenhum Graças, corte. graças a Deus a gente foi no laboratório. Né? Então, os didatóides são aberturas, né, aqui nas extremidades da superfície foliar, e é tipo um excesso de água, ou seja, o solo está encharcado de água, e aí funciona essa ideia da pressão positiva da raiz para fazer essa ascensão da água, né, ela é empurrada de tal forma que esse excesso ele sai via didatóides. Isso aí é uma evidência. Outra evidência, gente, dessa pressão positiva da raiz é o caso de partes cortadas, né? Acho que houve uma pergunta anterior aí, né? Então, a gente fala de seiva exsudada. Quando fala essa expressão seiva exsudada, é que quando você faz o corte de uma parte, aí você vai ver que ela elimina um pouco de seiva, né? Que aquilo ali fica um pouco molhado, dando a entender que, de fato, existe uma pressão positiva da raiz, que a raiz está empurrando um pouco de seiva, né? Lá fazendo a ascensão dessa seiva. Olha, gente, esse mecanismo aí, tá? Ele é aceito, mas ele não explica a ascensão em grandes alturas. Então, você pega aí um eucalipto, né? Nem sei falar a altura do eucalipto, se 10 metros, 15 metros, mas a pressão positiva da raiz, ela tem essa limitação, né? Ela não atinge grandes alturas. Ela consegue, por exemplo, ela funciona muito bem em herbáceas. Né? Herbáceas, gente, porte pequeno. Né? Essa teoria é admitida em situações assim, plantas de pequeno porte. Por isso, gente, a gente fala em teorias, porque existem outras teorias. Galera, deixa eu perguntar aqui, até esse ponto aqui, dúvidas? Não. Bom, tranquilo? Eu vou falar em outro aqui, que é a capilaridade. Então, aí, o segundo aqui. A capilaridade. Gente, a capilaridade, a gente tem que considerar o seguinte: o calibre, a gente tem que considerar o calibre do vaso. Então, quanto menor o calibre, maior a ascensão da água. Então, vou tirar isso aqui. Então, assim, exemplificando isso a grosso modo, se o vaso tem um pequeno calibre comparado a outro que tem um maior calibre, essa capilaridade, essa adesão das moléculas de água à parede, elas vão fazer com que consiga subir uma altura muito maior do que um vaso com um calibre maior. Então, essa ascensão vai ser menor. A gente percebe isso quando a gente coloca um canudo, né, no refrigerante. Você não fez sucção, você não bebeu. Aí você tira o canudo e você percebe que o refrigerante subiu um pouco no canudo, por conta dessa capilaridade.
Mas aí que tá, a gente tem esse outro ponto também. A capilaridade, gente, talvez ela vai contribuir, mas assim, de pequenas alturas, né? Ela vai contribuir no início da ascensão dessa seiva, mas a pequenas distâncias, né? E que também é um fator aí que tem relação direta com o calibre do vaso. E aí a gente chega a outra teoria, que é da transpiração, tensão e coesão. Vou abrir aqui uma nova tela aqui. Eu vou fazer o seguinte, antes de pular isso aí, eu vou pegar essas duas primeiras e colocar alguns pontos aí. Rapidinho aqui, gente. A gente pode até finalizar nessas duas primeiras aí. Pressão positiva da raiz. Olha, gente, duas condições aí necessárias é o seguinte, que foi até a razão de uma pergunta num determinado momento aí da aula. Ó, tem vários tipos de transporte, mas é muito importante o transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. Professor, Oi. no período de inverno essa pressão é menor, né? Olha, se a gente considerar que é um tempo de estiagem, né, e que as chuvas não são frequentes, né, a gente, com certeza, essa pressão positiva aí ela é menor, porque o solo tem que estar com muita oferta de água. Mas, Tá? tipo assim, considerando um solo bem úmido, mas se eu tenho uma temperatura baixa no período de inverno aqui, por exemplo, aqui na nossa região de 14, 15 graus, pensando assim, até no máximo 20, essa pressão vai ser menor. Porque, tipo assim, eu vou ter Ó, menos. não, aí, veja só, é uma coisa que eu estou pensando aqui, é o seguinte, você tem aqui o fator solo, e aí você está colocando para mim aí a atmosfera, certo? Atmosfera. E aí você até mencionou aí uma variável aí que é a temperatura. Temperatura baixa, né? Isso. Só que essa teoria aqui, ela explica como que isso é empurrado de baixo para cima. Então, é lógico que aqui tem a raiz, né? E veja bem, ela é um órgão que ela é um órgão subterrâneo. Então, para que ela consiga impulsionar essa água, tudo que ela precisa é oferta de água. Uma outra teoria que a gente vai falar, que é a teoria da tensão, transpiração, tensão e coesão, ela sim, ela que depende muito desse fator aqui, ó. Ela depende muito desse fator da atmosfera, de clima. Ok? Para a teoria da tensão, coesão e transpiração, é muito necessário a questão da atmosfera e das condições climáticas. Para a teoria da pressão positiva da raiz, eu já vejo mais como essa oferta de água. Mas, Ó, só uma dúvida, desculpa interromper, professor. pode, à vontade. Mas, tipo assim, no caso, a transpiração, ela não favorece essa pressão positiva da raiz, não?
Aí que tá. Não, são coisas distintas. Deixa eu colocar aqui, ó. Transpiração, tensão, coesão. Isso aí que você também passou agora, que é um tema da nossa aula, a água ela é puxada. Entendeu? As partes superiores aqui, ó, aí eu já estou olhando o quê? Eu já estou olhando folha. A folha, ao transpirar, vai gerar uma força de tensão, que é uma força de sucção. Veja, aí é folha, é o componente folha da atmosfera, né? Que está em contato com a atmosfera. Quando eu falo pressão positiva da raiz, é ela em contato com o solo. Na realidade, eu diria que são... quando você pega... o que explica a ascensão da água? Você tem várias explicações. Uma contribuição da raiz com a pressão positiva, você tem a contribuição da folha com a transpiração, tensão e coesão, e aí faz muito sentido o que você está falando, entendeu? Então, é uma soma. Tá? Mas, assim, para essa teoria aqui, pressão positiva da raiz, válido essa questão da oferta de água no solo, tá? Para empurrar. Tanto é que tem aquela evidência dos hidratódios, que eu falei lá da gutação. A gutação, só para você ter uma noção, o que ela considera? A gutação ela considera que as condições da atmosfera têm que estar de alta umidade. Então, na gutação, a atmosfera ela tem que estar com alta umidade. Eu estou falando isso, porque, tipo assim, eu estava lendo um documento sobre fertigação. Por exemplo, eles recomendam se você tem um solo bem úmido. Aí, em algum momento, tipo assim, vamos supor que tá uma pressão, uma temperatura mais baixa. Aí, assim, eles recomendam adubação depois que, tipo assim, parou a chuva e começa, assim, a gerar um aumento na temperatura, um sol, que aí eu tava olhando lá que o fluxo vai ser maior, alguma coisa assim. Olha só. Deixa eu pegar isso aqui. Vou recortar para mim não perder. Agora, isso aí é uma coisa que interessante que você falou, só que é o seguinte, o regime de chuvas. Então, você tem aqui chuvas. E aí o solo. Então, quando você faz a adubação, e principalmente nesse período de chuvas, corre um sério risco de haver aquele processo chamado de quê? De lixiviação. E essa lixiviação, ela vai retirar esse investimento aqui que você está fazendo no solo, né? Podendo ser o quê? Levado para outras áreas. Na realidade, é isso que é o legal. Com quem que eu estou falando, perdão, aqui? Felipe, isso é legal, Felipe, porque é isso que eu acho bacana da formação. É você conseguir fazer o elo entre várias disciplinas. E a gente consegue muito isso quando a gente está fechando o curso. Às vezes o aluno tem essa percepção quando está chegando no final do curso. Pô, agora que eu estou entendendo, eu estou saindo da faculdade, porque aí você começa a fazer o elo dessas disciplinas. Né? Então, na questão das chuvas aí, porque a chuva, ela tem um fator aqui que acho que é percolação, em que a água vai penetrar no solo, né? Tem aquela que vai, literalmente, né, ter um escoamento,
que é sobre a superfície, e aí isso tudo vai influenciar na questão do seu investimento, da adubação, então do momento apropriado para você não ter essas perdas. Felipe, aí eu tenho assim uma certa limitação pela minha formação de ser biólogo. Eu, na época, eu gostava muito da agronomia, então eu fiz uma série de disciplinas, fiz disciplina de fertilidade do solo, eu não lembro o nome da disciplina agora, se é física do solo também. Eu fui fazendo disciplinas, né, olericultura, porque eram disciplinas ofertadas na minha grade de disciplinas optativas, né? Então, tem certos pontos que eu vou me esbarrar e talvez não vou conseguir atender aí a sua expectativa. Mas assim, eu diria que, voltando lá àquela teoria, né, você tem essas circunstâncias. Vou colocar aqui uma nova tela, porque, olha só, em regiões temperadas, ou seja, essas regiões temperadas, ela tem o quê? Uma temperatura amena. Que é tipo o caso aí, essa circunstância que você está falando. Mas, em contrapartida, o solo ele tem grande oferta de água. E aí, tem aquela teoria que a gente estava falando aqui de pressão positiva da raiz, funciona bem. Né? Ou seja, a água sendo impulsionada aqui via a raiz do solo para as partes superiores, mesmo sob essas condições. Né? Agora, quando você fala de temperatura mais quente, uma região tropical, aí eu já vejo aquela outra teoria lá da tensão, coesão, transpiração. Na realidade, é isso que conforme eu até expliquei, eu acho, com outro colega, sobre transporte. A gente frisa transporte ativo, mas tem que considerar que existem outros transportes. Não é só o transporte ativo funcionando. Tem a difusão facilitada. O que explica a ascensão da água para as partes superiores? É só pressão positiva da raiz? Não. É a pressão positiva da raiz, um pouco da capilaridade e também a teoria da transpiração, tensão e coesão. Né? Será que deu para ainda esclarecer algumas coisas? Manteve aí as dúvidas? Hein, Felipe? Sim, professor. Obrigado aí. Tá, mas se eu não te atendi aí, você me perdoa, tá? Mas a, a verdade é que tem que ter oferta de água para essa pressão positiva da raiz. Tá? E aí, gente, o transporte ativo, uma condição aqui da pressão positiva da raiz, transporte ativo de sais para dentro do xilema. Tá? Deixa eu tirar isso aqui. Opa. O outro caso aqui, esse transporte ativo de sais para dentro do xilema, gente, ele vai criar um potencial hídrico que eles chamam de potencial hídrico mais negativo. Isso cria um potencial hídrico mais negativo. Isso, gente, dentro do xilema. E aí, o que acontece? A água vai penetrar com facilidade. E aí, isso gera um mecanismo que favorece o quê? Que favorece a osmose da água.
Certo, gente? Então, a pressão positiva da raiz, lá daquelas células, lá das células do estelo, né? Da parte interna lá da raiz. Aquelas células começam a fazer o carregamento do xilema, com os vários tipos de transporte, né? Mas usando o transporte ativo, carregando de sais. Isso cria esse potencial aqui hídrico negativo, que atrai a água por osmose. Então, tá aí os princípios, né? Então, aqui A, B e C aqui. E aí a capilaridade, gente. Para a gente fechar aqui, a capilaridade, eu vou abrir uma nova tela, hein? É aquela situação, gente, de o que ela considera aqui? Ela considera a adesão entre moléculas e essa adesão, gente, está atrelada aqui ponte de hidrogênio, né? Fala também da adesão das moléculas com a parede do tubo. No caso aqui, a parede do xilema. E, de alguma forma, isso proporciona a ascensão da água, né? Porque isso depende também do calibre, lá que eu falei do calibre do diâmetro dos vasos. Então, essas duas situações aí que favorecem a capilaridade. E aí, gente, eu vou deixar aí para a próxima aula, que vai ser esse assunto aqui, e a gente vai dar continuidade, ó, transpiração, tensão, coesão. Olha, eu pergunto aqui, gente, eu pergunto aí se o pessoal aí tem dúvidas aí, se eu conseguir